Hoje eu queria tratar, vou começar um episódio, o texto todo vai basear na vida de João Batista, que foi um primo de Jesus, que foi precursor, né? João Batista, ele ocupou um lugar bem singular, bem diferente em toda a Bíblia e na história da redenção, porque ele antecedeu Jesus, né? Ele surge num momento clímax, chegando, aliás, na verdade, chegando no clímax, né? Ele um pouquinho antecede Jesus, 6 meses mais velho, e ele surge nesse limiar, quando está chegando o fim do Antigo Testamento e iniciar o Novo Testamento. Então ele surge até com uma figura um pouco diferente, austera, a forma dele se vestir, né? A Bíblia diz que ele se vestia de uma forma mais exótica, ele comia coisas exóticas, mel e gafanhoto, e a mensagem dele era direto, já está posto o machado sobre a raiz. Ele vinha falar: vós sois raça de víboras, chegando para falar para o povo de Israel, que era o povo da promessa, né? Ele fala: vocês não pensem em vocês. Imagina, o discurso não deveria ser assim: não pensem vocês, que vocês, por serem filhos de Abraão, vão ser. Não, era incisivo. Deus pode dessas pedras suscitar filhos. E vai assim, né? Então João, ele teve uma forma miraculosa o nascimento, porque seus pais eram velhos, Zacarias e Isabel. Foi um milagre o nascimento, né, deles, e assim foi evidente que Deus tinha um propósito. Quando eu falei aqui do nascimento de Jesus na visão de Mateus, né, Maria vai ao encontro de Isabel, e quando elas se encontram, ela é tomada cheia do Espírito Santo, e diz que também João Batista foi cheio do Espírito Santo já no ventre. Então, assim, o anjo também, quando aparece, fala que ele viria no espírito e no poder de Elias. Então, nós estamos vendo aqui cumprimento de profecias. E o último livro do Velho Testamento é o livro de... Qual é, gente? Hã? Malaquias, isso. Eu não conheço, eu só conheci uma pessoa chamada Malaquias. E tinha que ser filho de crente, né? Porque pega o nome lá de Velho Testamento, às vezes. Mas, se ele está ligando o velho ou o novo, é uma profecia dada, então. Então, João não era apenas, como é que eu posso falar, um profeta agora. Ele é um elo de ligação da lei, que representa o Velho Testamento, e agora o Evangelho, que significa as boas novas, que estavam vindo com Jesus. Ele é aquele que aponta definitivamente para Cristo, para o Messias, para o ungido, né? E ele identifica quem é Jesus. Então, assim, o papel dele é singular. Os outros profetas todos anunciavam. O João chega e fala: aponta, não, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a essência da pregação de João não era uma pregação agradável ao público, porque era sobre arrependimento. Tendo em vista que o povo estava em pecado, tendo em vista que toda a linha sacerdotal, o sinédrio todo desviado, tendo em vista a religiosidade vazia. Você se lembra que Jesus uma vez derrubou no templo todas as coisas e fez como é que eu posso falar, uma bagunça ali, jogou tudo no chão, porque ele ficou revoltado que estava fazendo da casa do seu pai uma casa de negócio. E ele chega então, o precursor já fala: vocês têm que se arrepender. E uma coisa interessante, porque ele diz que está próximo o reino dos céus. O arrependimento, então, ele procede. E o arrependimento de João não é um assentimento só de uma culpa. E a gente vai ter que entender que o arrependimento é uma mudança radical de vida. E não simplesmente admitir que está errado. Admitir que está errado é legal, mas não vai te levar em muita coisa. E João pregava então falando que já está posto o machado à raiz, né? Porque toda a falsa segurança religiosa que eles tinham, porque o templo estava lá, ainda estava funcionando, o culto lá em Jerusalém, ele confronta esses religiosos, fariseus, os saduceus e todos eles, porque João não estava preocupado em suavizar
o seu discurso, a sua mensagem, a sua pregação para a plateia, para agradar o público, porque ele estava respondendo diretamente a Deus. Então, olha só, a gente aqui procura também não ficar levantando a bola do homem e não ficar só pregando o que agrada a você. Uma ou outra pode te agradar, mas não importa, o que me edifica é o que eu preciso de ouvir, né? Isso revela então um ministério muito enfático, cheio de fidelidade a Deus, porque falar para quem não quer ouvir, e não procura por popularidade, embora que a Bíblia fale que as pessoas acorriam no deserto. Quem escolheria aqui pregar no deserto? O melhor lugar para pregar seria? Não. A pessoa para chegar lá era uma confusão. Tem que atravessar calor, tem que levar combustível, água, comida e etc, né? E João introduz então, por causa dessa pregação, eu vou fazer só uma introdução para chegar no ponto que eu quero chegar de Mateus, aí a gente vai ler a Bíblia. João introduz o batismo do arrependimento, que não é ainda um batismo cristão estabelecido por Jesus, né? Mas é um símbolo de purificação, de prontidão. E João então está redefinindo o povo de Deus, que então não era mais baseado só na descendência de Abraão, porque Jesus não veio só para os judeus, mas todos que então começassem no arrependimento genuíno, se chegariam a Deus, sabe? E isso está começando, tem uma linguagem figurativa aí, já que alguns teólogos que relacionam, isso é um novo êxodo, um novo recomeço agora de Israel. Bom, e o ponto culminante, então, da pregação de João é a identificação de Jesus, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Toda aquela prefiguração que tinha de um animal morrer para perdão dos pecados, quando alguém ia confessar pecado, ou quando alguém queria o perdão do pecado, ele ia ao templo, ia com o animal, botava a mão na cabeça do animal, que era como identificação, e na verdade é como que fosse assim, alguém teria que morrer, o animal estaria morrendo por mim. Só que isso não era um sacrifício perfeito. Se você for ler Hebreus, a carta de Hebreus vai explicar então que o sacrifício perfeito foi de Jesus, e portanto não precisava mais de morte nenhum de animal, e aí não tinham mais matanças, não há hoje, como hoje aqui, nenhuma matança de animal, porque aqui está o coração da missão, porque ele apontava para Jesus como o Cordeiro. E a missão de João era bem curta, porque o ministério dele antecedeu de Jesus, e daqui a pouco ele tinha que sair de cena, porque ele só veio apontar, ele não veio ocupar o lugar de Jesus. E aí mostra também como deve ser o nosso ministério, que não deve buscar chamar atenção para nós, mas para Jesus. É um engano você querer aparecer no reino de Deus. E as pessoas podem até achar, se não for para Jesus, sabe? A grandeza espiritual de João deve ser a nossa, está em ser um sinalizador. E sempre que você receber algum elogio, alguma coisa, traduza isso em glória e graça imediatamente para Jesus. E ele tem uma frase de João que então define muito isso legal. Eu falei assim, convém que ele o quê? Cresça. E o que mais? Eu diminua. Tem sabedoria nisso? Tem profundidade? Convém que ele cresça. Ele tem que crescer, eu diminuir. Essa frase sintetiza uma espiritualidade autêntica e mais madura. João expressa uma suprema, então, afeição pela glória de Deus e não a glória humana, onde o ego humano fica obscurecido ou eclipsado quando vai a lua entra na frente do sol e aí você não consegue ver. E essa é a postura, então, bíblica, que aponta para um discipulado verdadeiro, que você tem que morrer para que Cristo seja visto verdadeiramente. Paulo chega a essa conclusão, não foi? Exatamente isso. E nisto está a visão bíblica correta, ou a cosmovisão bíblica correta, o que você quiser dizer, a verdadeira, que só encontra o lugar verdadeiro quando Deus ocupa o primeiro
lugar. A glória dele, ele disse que não daria a ninguém. E durante qualquer existência da eternidade, ele vai sempre ocupar o trono, vai sempre ocupar o primeiro lugar. Quem quiser ser o primeiro está derrubado. E João, então, ele era um cara que não só pregava a multidão, mas como também confrontava o poder. Você sabe que a história fala de um rei chamado Herodes, que estava traindo, né? Tinha o seu irmão casado, então com a cunhada, e assim, isso custa a vida dele, custa a prisão dele, porque ele foi lá no rei e falou: isso está errado, isso é pecado, você tem que largar, isso não está correto. E muitas vezes você ser cristão verdadeiro, você vai ter que confrontar o pecado, primeiro na tua vida, porque você é o primeiro a ter que botar o dedo para você. Segundo, se Deus te levantar e você ver algo errado, e se você me ver errando, por favor, me exorte. Se você me vê em pecado, eu te peço, por favor, misericórdia. Chega para mim e fala. Porque isso é demonstração de amor. Porque você quer o meu bem. Você quer me levar a um propósito maior. Sabe, isso custa prisão, porque ele foi diante do rei, e a verdade bíblica não deve ser relativizada para manter um certo conforto, ou eu viver socialmente de forma agradável, né? João Batista preferiu ser preso, mas fez a vontade de Deus. E a Bíblia fala então dele como é a voz que clama no deserto, que é alguém que já vem chamando, mas a mensagem dele até hoje está sendo ecoada. A Bíblia preservou bastante detalhes acerca dele para a gente chegar a ponto de meditar. E ele não constrói um império de seguidores. E olha que muita gente estava seguindo ele. Mas ele faz o seguinte: é ele, segue ele. E essa vida é um chamado radical. Ele, por ser assim, ele adotou uma escolha de vida, e nós temos que escolher na nossa vida que tipo de vida nós vamos querer viver, que tipo de ministério nós vamos querer ter, que tipo de abordagem espiritual nós vamos ter, como nós vamos encarar o Evangelho. E João foi decapitado, depois, não vou entrar no detalhe como foi tão ridículo, né? Mas a morte é o selo de um ministério que foi fiel até o fim. Então, meus amados, a fidelidade a Deus implica em conflito com poderes às vezes, implica, como a história até moderna ainda tem exemplos disso, de negação da fé, escolher Deus ou morrer. E, gente, quando Jesus fala, aquele que não deixar pai, mãe, irmão, filho, filha, por amor de mim, não pode ser meu discípulo, não é um ensino no sentido, é óbvio que larga a família, larga tudo, não. É assim, se for ocupar o lugar dele, ou se for escolher entre ele e outros, você tem que optar por Deus. E muita gente vive assim. Eu li há pouco tempo um fato verídico. Um missionário estava lá no Oriente Médio, e eu não sei qual país, foi num culto, e o culto era tudo assim, ó, sussurrando baixinho, não tem microfone, fica todo mundo em cima, fica todo mundo em cima, que não pode fazer barulho, porque não pode chegar gente, vão chegando horas diferentes, sai horas diferentes para tentar não chamar atenção, procuram reunir um lugar mais separado. E teve um momento que falou assim: agora nós vamos orar pelas nossas famílias. E ele disse que era reunião, sabe de quanto tempo? 8 horas de reunião. Ninguém vai embora. E não tinha paradinha para comida, não tinha paradinha para lanche, todo mundo mal acomodado. Mas esse irmão, que é brasileiro, estava lá, viu tinha um homem que começou a soluçar alto, aí ele não perguntou ao intérprete, né? Óbvio que é brasileiro, não falava a língua. O que está acontecendo aí com ele? Tem algum problema? Ele falou assim: não, é porque ele teve que largar toda a família
Ele foi renegado, ele era um homem próspero de negócio, de comércio, foi ameaçado pelos próprios filhos, porque abandonou a fé islâmica e aceitou a Cristo. E ele era de outro país, teve que fugir, e ele está sendo escondido aqui. Então, meus amados, isso está acontecendo até hoje. A fidelidade a Deus custa. João Batista, então, ele custou com a sua própria vida. E por ter o chamado de um precursor, ser um precursor de alguém que também não foi chamado para ter uma boa vida, Jesus aqui não curtiu a vida doidado. Jesus aqui não curtia carro novo. Jesus aqui não ficava nos melhores lugares, não frequentava os melhores restaurantes. Diz a Bíblia que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Imagina que alguém itinerante, viajando o tempo todo, talvez dormisse até em cima de uma pedra, sei lá, ou então juntar um mato, bota um paninho para dar um jeitinho ali. Pois bem, Jesus veio para sofrer. Isaías 53 fala do servo sofredor, né? O capítulo inteiro. João Batista também veio com uma missão. Eu queria ler então Mateus 11, fazendo já esse preâmbulo aí, porque o tema está ali, né? Volta o tema lá só um minutinho, né? Quando a fé, volta ali, ó, enfrenta dúvidas, a certeza de quem é Jesus. Você vai entender conforme a gente lê aqui. Então, vou lá. Quando Jesus acabou de dar estas instruções a seus 12 discípulos, saiu dali para ensinar e pregar na cidade deles. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, João estava preso, então, né? Mandou que os seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Então, Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e os que usam de força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que Deus nos dê ouvidos para ouvir. Então, os milagres de Jesus, eles são notórios. Jesus, poxa, se você sabe, multiplicar 5 pães e 2 peixinhos e alimentar 5.000 pessoas. O milagre daquela filho da viúva de Naim, estava morto, Jesus vinha passando. Aliás, a história bíblica, a geografia é boa, é interessante, porque ele fez questão de passar para aquele lugar ali, e chega na hora que está passando o velório, todo mundo carregando. Jesus ressuscita, né? São vários milagres. Se eu for falando de milagres aqui, eu não vou parar aqui, né? Mas os milagres de Jesus são notórios, enquanto o mensageiro que foi enviado antes está preso no cárcere.
As multidões, então, agora seguem Jesus. E o perigo muito grande é que as multidões não estavam muito interessadas em Jesus, porque queriam as bênçãos de Jesus. Jesus fez um discurso uma vez que quase foi todo mundo embora. Jesus olhou assim até para os discípulos, 12, vocês também querem ir? Então, assim, quanto agradava ao ouvido, eu quero ouvir Jesus. Quando me confronta ou eu não gosto, não quero ouvir Jesus. Enquanto Jesus está pregando, aquele ministério que era pujante, que também multidões seguiam, estava preso numa prisão. Eu procurei saber, mais ou menos, a Bíblia não coloca a data, mas alguns estimam por vários dados lá, cerca de 1 ano. Porque se você fica preso uma semana é uma coisa, fica preso 1 mês é uma coisa, se fica 2 meses é uma coisa, ou seja, a esperança adiada, né? Então, assim, como conciliar o poder de Jesus num tempo assim, vendo os milagres acontecer e ele cheio de expectativas pessoais, está preso e não vê nenhuma intervenção do céu. Talvez ele pensasse assim: por que Jesus não fez nenhum pronunciamento nas suas pregações a meu respeito, que eu estou preso? Né? Talvez, por que não faça um discurso, Jesus, já que ele veio como rei e é o Messias esperado, contra Herodes, que está fazendo atrocidades aí? Por que Jesus, então, não se coloca como um advogado de João Batista? Então, talvez o silêncio que ele teve na prisão, e a gente sabe que o final deu que ele foi decapitado. Ou seja, o que eu devo esperar? A convicção foi enorme na vida de João Batista no início. O entendimento foi enorme. Talvez esteja perguntando: o que eu devo esperar? Né? Será que há algo melhor? E muitas vezes nós também ficamos assim: o que eu devo esperar? Eu vi um culto, eu participo. É isso só a vida cristã? Né? Ou talvez você não cultive esperanças maiores em Deus, né? João Batista está ali e ele manda uma pergunta: é o Senhor mesmo aquele que há de vir, ou devemos esperar outros? A Bíblia diz então que alguns discípulos de João foram visitá-lo. Obviamente, então, permitia-se ir na prisão, de alguma maneira. A Bíblia não relata que Jesus foi visitar João Batista, mas os discípulos de João foram lá e ele então manda que os discípulos, tendo em vista que preso ele estava, perguntarem a Jesus acerca disso. E Jesus aqui talvez esteja reformulando a maneira de pensar, porque ele é grande. Jesus é o Todo-Poderoso, Jesus é o próprio Deus, embora na forma humana, né? Mas a visão especial dele talvez não batesse, nós vamos avançar mais à frente. E o primeiro versículo fala: quando Jesus acabou de dar a instrução, começa assim esse capítulo, aos 12, Jesus saiu dali para ensinar, né? A gente fica pensando, talvez fosse assim: não deveria Jesus, como rei, estar já participando de algum tipo de trabalho que competiria àqueles que são seus súditos ou são seus servos? Não deveria Jesus já estar fazendo, entre aspas, alguma coisa acontecer pela expectativa messiânica, né? Lembre-se que Jesus, no capítulo 10, estava treinando, dali capítulo 10, se você voltar, os seus discípulos para a missão que enviaria a todas as cidades, para pregar, para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os discípulos estão andando com ele, aprendendo, e o aprendizado era absorvendo o ensino e Jesus dando uma empurrada neles para irem, sabe? Então,
numa razão humana, talvez se pergunte assim: por que Jesus continua com isso? Se ele já delegou, ele começa a fazer o ministério agora num nível humano, que é o que a humanidade gosta, de algo pirotécnico, de coisas assim, fabulosas, sabe? E talvez se alguém estivesse para dar um conselho, chega a Jesus: deixa essas coisas, essas tarefas são inferiores, deixa para os discípulos e segue você. Não, mas olha, Jesus curou, Jesus fez tantas essas coisas, mas era no sentido de ratificar o seu ministério, mas o seu ministério principal era ensinar e, por fim, morrer por nós. Então, porque isso redefine nossas prioridades. Como você avalia, por exemplo, o trabalho da pregação que você está ouvindo? É cansativo. Ou, existem coisas mais importantes? Não, a fé vem por onde? Vem por ouvir. Eu já falei uma vez aqui, e está sendo estudado Êxodo, o povo que tinha que ter mais fé era o povo de Êxodo, que viu mais milagres do que qualquer um em qualquer época, e no entanto não teve fé. Então, gente, não subestime a palavra de Deus nem a pregação, é por causa da palavra de Deus, da pregação, e do ensino, e do aprendizado, e da leitura que você fica de pé, tá certo? Então esse versículo surge exatamente Jesus largando tudo, acabou ali, está seguindo. Mas no versículo 2, por favor, bota o 2 agora aí. Quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, de alguma maneira estava levando novidades para ele, né? Ele, então, vou repetir, mandou que seus discípulos fossem perguntar. Bota o 3 de novo, que essa é a questão agora que surge principal nesse texto, versículo 3. Você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Então havia uma expectativa, não só em João, como em toda a população judaica, de um juízo imediato. Mas a realidade era que a graça estava presente e que Deus estava exercendo a paciência ainda. Eu creio, há diversos pensamentos acerca disso, que não era uma incredulidade total, mas uma confusão teológica no meio do sofrimento que ele estava. A dúvida muitas vezes nasce quando Deus não faz como a gente espera. Eu espero que Deus cure, mas Deus não cura, vem a dúvida. Eu espero que Deus me dê um emprego agora, e às vezes vai ser depois. Lembrei do Roberto, né, mãe? Quando lá em casa foi, agora vai, vamos orar, agora vai, até que não foi. O sofrimento, quando ele se prolonga, fica difícil. Para nós é fato. A esperança adiada, já diz o versículo, né, complica. A promessa quando parece distante. Então nós estamos vendo um homem preso, e eu não posso tocar pedra nem você nele, porque quantas vezes isso pode acontecer conosco, né? E Deus às vezes fica quieto. E o silêncio é mais perturbador. João reconheceu claramente a importância de Jesus, né? Como eu falei aqui no dia do seu ministério aqui. Mas parece que talvez João esteja agora perguntando: será que ele ainda não é o último a vir? Tem mais um? Né? Pelo fato de Jesus só continuar pregando e ensinando e não se revelando como esse juiz julgador, ele simplesmente não estava entendendo. E às vezes a gente também não entende. Aqui está o encontro, então, de uma expectativa humana e um método divino. João esperava a manifestação de sinais. João, vou repetir, que é juízo. Jesus não, paz e amor, cheio de graça. Jesus
estava num processo. João não entendia o processo. Ele queria chegar ao fim rapidinho do processo. E a maior causa da frustração espiritual que eu vejo, já nesses tempos todos de cristianismo, é esperar até o que Deus nunca prometeu. A gente não entende o que Ele prometeu, mas eu pego alguma coisa que eu entendi que Ele prometeu, então eu questiono Ele, porque o Senhor falou. E às vezes pega uma profecia que alguém falou, e a Bíblia diz para julgar as profecias. E não se cumpriu, isso julga. João estava esperando essa glória imediata, mas Jesus estava inaugurando agora a redenção que viria progressivamente. João tinha uma visão parcialmente correta de Jesus e não a plenitude, mas faltava uma dimensão do reino já inaugurado. Esse reino dos céus que ele diz que estava chegando e que ele pregou arrependimento, ainda não estaria consumado, porque levaria tempo. E estamos nós aqui 2000 anos depois. Então, João esperava um Messias político, escatológico, do fim, como também muitas coisas na internet vêm para alucinar muitos cristãos hoje, que está vindo, Jesus está chegando, anticristo, não sei o quê, olha, que alucina, e tem gente que fica nervosa e até liga para mim. Eu falei, calma, porque fica vendo só Cavaleiro do Apocalipse. Sabe? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque João não deixou, na minha visão, de crer, mas a expectativa dele entrou em confronto com a realidade que ele estava vivendo, sabe? Ele tem a pá na mão, foi um versículo que diz Mateus 3, e ele vai queimar, ou seja, vai separar agora o que é, ele vai resolver, sabe? Mas Jesus está só pregando, curando. O que João não entende até é que Jesus pensou em vir 2 vezes ao mundo. Uma, já foi, quando ele pisou aqui. E tem uma promessa que Jesus virá novamente, não é isso? O Filho Eterno de Deus, ele veio primeiro assumindo a natureza humana, sabe? E nessa natureza humana cabia a ele justamente ter esse papel de servo sofredor e de ensino e de curas, de entregar a sua vida em sacrifício pelos pecadores. Assim, tudo que Jesus fez e veio a fazer parecia fraco aos olhos daqueles que esperavam um Jesus glorioso. Sabe, o Jesus que foi morto, o Jesus que foi cuspido, o Jesus que bota uma coroa de espinho, um Jesus impotente, um Jesus que não resolveu nada do que eles tinham em mente. Mas é claro, você sabe que a história não termina aí. Nós, por exemplo, já sabemos que Jesus não ficou preso ao túmulo, ele foi morto, que no 3º dia ele ressuscitou, que ele apareceu 40 dias aqui aos discípulos, que ele agora foi assunto aos céus, e ele está à destra do Pai, ele ali intercede por nós, ele agora está governando, né? Mas até o dia dele voltar novamente, de trazer o juízo, e esse de fato está profetizado desde o Velho Testamento, de conduzir os justos todos para a vida eterna, de estabelecer a plenitude do reino dele aqui, não havia se cumprido. E era isso que João queria ver, sabe? Era isso que João não estava entendendo na primeira vinda de Jesus agora. E alguém já disse que isso, como é que eu posso falar? Uma vez eu vi, é a condensação profética. Uma visão profética é quando ele vê, ele não vê o todo no sentido, no decorrer do Cronos. É como se tivesse tudo junto. O outro também já falou que é como se fosse dois montes, um na frente do outro, e só se você afastar de lado que você vai ver que tem uma distância e são 2 montes. E a pergunta que ecoa dentro de nós e muitas vezes fica: Jesus é suficiente? Você só precisa de Jesus para viver mesmo? Essa canção, se eu não tenho a ti, eu não tenho nada, isso é verdade? O reino de Deus também está avançando, porque tem muita gente que acha que estão perdidos. Não estão perdidos. A história tem um fim apoteótico para o cristão. Pode até morrer, mas o fim é apoteótico, né? Às vezes fala, vale a pena eu confiar enquanto parece que nada muda na minha vida?
Muita gente fica em crise assim, né? Será que eu esperava algo que Deus então não me prometeu? Essa deveria ser a nossa pergunta. E Jesus responde a pergunta de João, nem com sim, nem com não. Às vezes é melhor falar assim, objetivo. Jesus manda a resposta, né? Versículo 4 de novo, então, por favor. É o Senhor que viria mesmo ou tem mais um? Jesus não fala assim, sim, sou eu logo. Jesus lhe respondeu, voltem e anunciem a João que estão vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Veja que as obras que Jesus evidencia para João de quem ele era como Messias, não são obras de juízo, são obras de misericórdia, né? Por que Jesus está listando toda uma lista de coisas boas que ele fez? Porque Jesus está usando aqui uma linguagem da profecia. E quem conhece, os teólogos todos afirmam, que João Batista, todos esses que foram criados na lei, estudando a Bíblia, os profetas, sabia, e essa citação de Isaías é o quinto, chamado quinto evangelho da Bíblia, embora esteja no Velho Testamento. Mas por quê? É o profeta que mais profetiza sobre Jesus. E desde o capítulo 34 ao 61, já vem descrevendo, aqui eu separei versículos, mas não tem como passar para você agora ler tudo, que profetizaria tudo que o Messias viria a fazer quando estivesse aqui. Ou seja, Jesus estava dizendo para João Batista, de outra maneira, olha as Escrituras e olha para os fatos, sou eu mesmo. Jesus contextualizou tudo de uma forma para responder, eu sou aquele que haveria de vir. Né? Eu vou contar algo para você que não tem Isaías ainda, que eu também ressuscito mortos, porque as outras citações ali que ele coloca, Isaías não descreve. Ou seja, Jesus não está explicando tudo num nível tão profundo, mas levando ele a pensar e refletir naquilo que já havia falado. Porque se eles criam nos profetas, e o que os profetas disseram, a missão que ele estava fazendo aqui testificava quem ele era aqui. Tá certo? Então, gente, eu sei que muito mais ia acontecer, e vou repetir, o dilema de João é porque Roma está dominando, eu quero que a coisa aconteça, eu estou preso, mas em outras palavras, Jesus está querendo dizer, acalma. E você vai ver que daqui a pouco ele fala, não se escandalize comigo, não desanime, não perca fé, eu estou seguindo o cronograma que o meu pai estabeleceu, eu estou no time certo, eu não estou furando aquilo, sabe? Vai se cumprir tudo. E a mensagem de Jesus mostra aqui que o reino de Deus abre as portas para aqueles que não eram aceitos. Ninguém era mais discriminado lá, se você for ver, na sociedade do que os cegos. Lembra do cego Bartimeu? E mandou calar a boca. Jesus, gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim, gritando. Sabe, ninguém era mais rejeitado do que aqueles que eram leprosos, não podiam morar juntos. Jesus absorveu isso tudo. Ninguém era mais rejeitado do que aqueles que eram colocados sem valor. Jesus chamou publicanos e pecadores. E a mensagem de Jesus, então, até quando diz que os mortos ressuscitam, já era para dizer para ele, a morte não tem a última palavra. Sabe, o problema do homem começa na dúvida, e a dúvida paira nossos corações, paira nossa mente. O diabo é acusador dos nossos irmãos, a dúvida vem. O problema é o que eu faço com a dúvida, né? A gente já começa a aprender aqui com João Batista que eu tenho que levar a minha dúvida a Jesus e não ficar só encasquetado com a dúvida comigo mesmo, entendeu? Então o reino de Deus, diz assim, também é pegado por pobre. Mas o pobre aqui não está se falando do pobre que é
financeiramente desvalido, não, mas é aquele que se considera incapaz, que não importa a sua condição social, Jesus veio pegar para os pobres de espírito, e assim é o reino dele, assim foram os princípios do reino dele. João estava pedindo uma solução temporária, Jesus estava cuidando do que é eterno, e glória a Deus, porque nós estamos inseridos nesse processo aqui. E a evidência de que Cristo reina não era a ausência de problemas, e nunca foi. Ele sempre afirmou que os problemas nós vamos ter, mas era a graça, sabe? A importância disso, ele coloca então uma repreensão leve para João. E ele diz no versículo 6, por favor, bota aí: bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Dá uma cutucadinha. Bem-aventurado é feliz. O que Jesus faz era loucura para alguns, não era a expectativa de outros, não é? Mas o que Jesus faz é a sabedoria de Deus, sabe? Essa verdade ainda estava velada, mas a revelação é progressiva, vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo, sabe? E quando chegar à cruz, pior ainda, você viu que os discípulos abandonaram, ficaram com medo, se esconderam, sabe? Mas assim, em suma, nada do que estava acontecendo estava fora de um projeto, tudo estava diante daquilo que Deus já pensou, e na sua soberania, poder e onisciência já está decretado. O Apocalipse é o último fim da Bíblia e vai chegar, sabe? Então o problema não é a falta de evidência, mas era o escândalo da ação de Jesus como Messias, que não era bem entendido, ou como eles esperavam. E Jesus então coloca essa frase: é feliz aquele que não encontrar em mim motivo de tropeço. Em outras palavras, também é feliz aquele que encontrar em mim a rocha que você se firma. A pedra, ela pode ser motivo de eu bater e cair, e Jesus afirmou que seria uma pedra de tropeço, mas agora ele diz, em outro ponto: bem-aventurado é aquele que não se ofende, bem-aventurado é aquele que não abandona a sua fé de outra maneira, quando Deus age diferente do esperado. Captou aqui? Não foi como você pensou, não foi nos teus melhores sonhos, mas eu não vou abandonar Jesus, ele continua no controle, sabe? Jesus tem que ser a rocha. Tem uma canção antiga que fala: rocha dos séculos, nome bendito. Então, gente, como essa ideia de um rei poderoso não tem nada a ver, como essa ideia não tem nada a ver com qualquer ser humano, não só João teria na sua mente, né? Você pode ler a história, você vai ver a história, a ascensão e queda de diversos impérios que percorreram séculos, milênios, aliás, né? Séculos, não, milênios da nossa história. E os reis todos tinham pompa, tinham poder. Isso não tem nada a ver com Jesus, que não tinha pompa nenhuma. Então ele estava observando, e por isso Jesus foi muito mal compreendido nessa época, sabe? Mas uma fé madura, e a gente está aprendendo aqui com a Bíblia, não é aquela baseada só nas suas expectativas ou experiências pessoais, mas evidências do agir de Deus. Deus foi fiel. Olha, nós temos um compêndio que é a palavra de Deus, como Deus foi fiel até hoje, como Deus caminhou, sabe? A fé madura não diz: eu creio, se Deus fizer, eu vou crer. Se lembra de Tomé? Jesus falou: bem-aventurado que não viu, mas creu. A fé madura diz assim: eu creio porque Ele é Deus e eu sei quem Ele é, sabe? E se o seu Deus, eu não sei qual foi o teólogo que afirmou isso, não sei se foi Tim Keller, mas se o seu Deus não discorda de você, talvez você tenha criado um seu Deus à sua maneira, porque muitas vezes Deus vai planejar isso, mas não deu certo. Bem, gente, agora, no meio dessa dúvida, Jesus fala não para João, ele mandou um recado agora. Os discípulos saem, entra no próximo versículo, por favor, versículo 7. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João:
O que vocês foram ver no deserto? O caniço agitado pelo vento? Aqui eu acho legal que eu vejo que Jesus não queria que o ministério e a vida de João Batista também fosse subestimada para as pessoas que tinham participado dessa conversa. Viram os discípulos chegar ali de João e perguntar, e estar ali no meio do público, né? Jesus não queria que a multidão pensasse de forma alguma e desvalorizasse ou desdenhasse do ministério de João Batista, porque foi um ministério poderoso, sabe? Jesus queria que a multidão soubesse aquilo que é a importância dele, e que João não era um cara instável. Então o que vocês foram ver? Um caniço agitado que balança para cá? Né? Mas não, é um cara que não cede às suas convicções, um homem que está lá preso por causa das suas convicções, sabe? Ele era um cara firme. Então não entenda João Batista de outras formas, até porque ninguém iria para o deserto para ficar vendo um homem falar, um homem que hoje pensa de uma maneira, outro dia de outra maneira. Não, era um cara firme. E Jesus continua no versículo seguinte, por favor. O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. João não era um pregador confortável. Eu já falei que ele se reunia no deserto, a igreja dele, né? Se alguém quisesse ver gente de roupa fina, fosse lá ver Herodes, porque é assim que os reis se vestem. Mas sabia que João já era um cara conhecido por se vestir de uma forma esquisita, de uma forma rude, né? Como foi também comparado então a Elias, que vestia-se também de uma forma rude. Daí a analogia do ministério também de João Batista com Elias. Mas vamos seguir. 9, por favor, e 10. Sim, o que foram ver um profeta, sim, eu lhes digo muito mais do que um profeta. E este é aquele de quem está escrito: eis que envio diante dele o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. O que Jesus está falando? Fazendo uma defesa do ministério de João Batista, e está dizendo: esse profeta é o que cumpre a palavra de Malaquias, que se referiu a ele como Elias. Ele não é só meramente um mero profeta, ele é um mensageiro que veio preparar, sabe? E isso, olha que diz o versículo 11 então, por favor, seguindo. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é o maior do que ele. Então, se estava pensando que Jesus estava subestimando ou não levando em consideração o ministério de João Batista, Jesus está corrigindo o mal entendido aqui e colocando, sabe? Ele diz que então dos profetas não teve até então, e olha que Moisés botou todo mundo ali, digamos, na fileira de trás, e colocando João Batista na frente. Mas ele diz o seguinte: contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Confuso, né? Às vezes você lê assim à primeira vista, é um pouco confuso. Sabe, por que isso? Por que ele foi maior? João está na fronteira da redenção. Os outros profetas, já citei atrás aqui, vieram profetizando séculos e até milênios acerca de Jesus. Contudo, agora João está na fronteira, ele aponta para o reino. Ele ainda não está vivendo a realidade da cruz, né? Mas João pertence à era da promessa. Nós já estamos na era do cumprimento. João morreu antes de ver a cruz. João não soube dessa história de Jesus. João já teve o fim do seu caminho bem antes, sabe? Isso então não diminui João, isso só exalta o reino. João viu o Messias chegar, então ele foi um profeta maior, porque ele enxergou ali, mas ele não viu a cruz, ele não soube da ressurreição, ele não soube de Pentecostes, ele não soube da história de Atos dos Apóstolos, a igreja crescendo. O João estava na porta do reino, e agora quem está no reino, então, já está num nível maior. Por isso é um privilégio que nós temos hoje. Talvez pensasse: se eu tivesse vivido no tempo de João, se eu fosse João Batista, teria o privilégio de apontar para Jesus? Sim, óbvio. Mas o cristão de hoje desfruta privilégios maiores, porque nós já estamos na plenitude dos tempos. Sabe, o que Jesus está dizendo é falar ali do progresso então da redenção, de como Deus revelaria seu plano que vai evoluindo.
peguei uma citação, pensei, né, pode botar aquela imagem aí? A primeira do caroço, isso aí é uma semente, uma bolota, um caroço de um carvalho, que tem um potencial tremendo de se tornar uma árvore grande. Ou seja, todo esse processo, isso aí é uma miniatura de um carvalho, mas tem todo o DNA, tem todo o potencial, tem tudo para crescer. Bota agora uma árvore, por favor, de um carvalho já grande. Olha só. Primeiro que a natureza é um milagre, né? Como é que pode? Você enterra uma semente, coloca na terra, de repente começa a crescer, se torna uma árvore. Por isso que a natureza manifesta a glória de Deus, né? Sabe? Então, todas as instruções que Deus estava dando é que isso cresceria. O Evangelho estava... A redenção, ela começou desde Gênesis 3, com o pecado, em que a semente da mulher, que apontando para Jesus, esmagaria a cabeça da serpente. Tudo isso vem numa progressão, sabe? E agora a gente vai vendo que essa progressão está avançando. João Batista estava quase ali chegando na ponta, mas ainda não chegou, porque ele não viu, sabe? E Jesus começou então a fazer aquelas obras, preparando o caminho. Tudo isso está caminhando num processo, e o processo continua. E João foi o maior profeta, porque ele não apenas falou de Jesus de longe, mas ele apontou para o que estava perto, diretamente, dizendo que, identificando, ele é o Messias, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não teve profeta maior do que ele. Agora, é óbvio que João não entendeu o quadro completo. É óbvio que João não viveu para ver o quadro completo, né? E hoje, com certeza, ele tem ciência de tudo isso, né, que a gente está falando aqui. Mas o menor no reino dos céus tem a compreensão maior do que Deus estava fazendo naquele momento antes. Você entendeu? Por quê? Então não se orgulha que eu sou o menor, sou o maior. Não, é porque pela graça nós estamos numa época mais avançada no processo de Deus, sabe? E quando ele faz essa pergunta, é o Senhor que haveria de vir, porque o quadro não estava completo para ele. E quando Jesus estava ensinando daquela maneira, expectativa, porque o quadro não estava completo. Se você não entende o problema de uma forma correta, você não entende a solução. Por exemplo, na peste, pensei, joguei no Google, dei um Google lá, na peste negra, que foi na Europa, na Idade Média, as pessoas começaram a morrer. Gente, agora a pandemia aí que teve, né? Você viu que mesmo a gente com toda a ciência, para descobrir alguma coisa, pensar até em vacina, acredito ou não em vacina, descobrir como funcionava as coisas, né? Foi complicado na nossa era. Agora imagina nessa época da Idade Média. E sabe, e a solução eles não entendiam. Mas aí pensavam que o problema era no sangue ruim. Aí eles pegavam sanguessuga e queriam que tirassem, botavam sanguessuga na pele para poder tirar, ver se tirava o sangue ruim. Aí achava que também era o ar que vinha, sabe, que começava a botar fumaça e botar um monte de coisa, e às vezes alguns que vinham tratar botavam tipo uma máscara com perfume para impedir que o ar de fora viesse. Bom, e depois descobriu que eram pulgas que viviam junto com ratos, que era ocupado pela peste bubônica. Ou seja, a solução era se livrar dos ratos e acabar com as pulgas. Então eles não entendiam o problema. Portanto, eles não tinham a solução, sabe? O mesmo acontece com João. Ele estava no meio do processo. Ele viu parte do processo. Ele viu parte do problema, mas não viu a solução, que foi mais à frente, sabe? Então, gente, isso não significa que Jesus não vai vir com poder. Isso não significa que ele não vai vir, ele vai vir julgar, ele vai vir subjugar. Ele morreu, passou todo o processo de humilhação, mas agora nunca mais vai passar por esse processo de humilhação. Hoje ele é exaltado, diz que todo joelho vai dobrar e vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor.
E eu vou pular para o versículo 15, então, para terminar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, é preciso você ter fé. É necessário, Hebreus 11, que aquele que se aproxima dele, o quê? Creia. É preciso ter fé. O que Jesus está nos chamando a entender aqui nesse texto, e a Bíblia faz questão de citar esse drama, é calma, você tem que ter paciência. Nós estamos no processo. A fé verdadeira, você pode até ter dúvida na tua mente, mas a dúvida não pode permanecer na tua mente, né? E como eu falei já aqui, uma coisa que, quando surge dúvida, leva a sua dúvida a Jesus. João mandou perguntar a ele. Pergunte a Jesus. Leve sua dúvida à Escritura. Sabe, a Bíblia, a fé não cresce com ausência de dúvidas. Não, ela pode crescer no meio da dúvida. E Jesus é paciente com a gente. Agora, quando tiver entrando na crise pela dúvida, aí você tem um problema sério. O que você tem que fazer? Vou voltar à Escritura. Vou voltar ao que Deus já disse. Vou voltar ao testemunho fiel, histórico do que Deus fez até hoje. E veja a ação já até de Deus na tua própria vida no passado. Porque o que Deus já fez em você não pode ser esquecido. Amém? Jesus se revela nas Escrituras, que eu falei aqui. A preocupação de Jesus era o ensino. Hoje nós estamos ainda vivendo essa era. O Messias ainda vai vir aí, vingador, vai descer e vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. Tem tudo apocalipticamente já, escatológica, tempo do fim, descrito, sabe? Então ajuste, meu conselho final aqui, as suas expectativas sobre Jesus. Ajuste. Ele veio te salvar. Ele não veio te dar uma vida boa, muitas vezes. Ele não veio alimentar teus sonhos, que você pensou só você. Não, o teu sonho tem que se alinhar com ele. Ele nem sempre vai fazer o que você espera, mas sempre vai fazer o que é certo. Você concorda? Romanos 12 diz que a vontade é boa, é perfeita. O que tem de ruim nessa descrição da vontade de Deus? Tem defeito? A fé verdadeira, ela é iluminada pela revelação de Jesus. E obviamente que é revelada onde? Na Escritura, porque é a Escritura que conta essa história. A questão central não é entender tudo. Você não vai entender muita coisa, mas é confiar nele. Portanto, aprendemos aqui com a Bíblia que nós estamos no processo, ainda não chegou o fim. Não sei se Jesus vai vir nos nossos dias, talvez não venha. Tem a agenda 2030. Esquece a agenda 2030. Viva o dia de hoje. Vai fazendo o que você tem que fazer hoje. Para de ficar ouvindo muita coisa aí, profetada toda hora de muita coisa. Cara, ouça, discerna. Muita coisa deixa a pessoa nervosa. A pandemia, então, um monte de gente, eu cansei, né? Pastores ficavam, telefone, a pessoa ficava maluca. Vai a Deus, Deus acalma. Está tenso? Todo mundo fica tenso. Mas o fim, quando chegar, basta cada dia o seu mal, você vai viver o dia quando ele chegar. Então não sofra por antecipação, que se tiver que sofrer. Só simplesmente se alegre na esperança que Deus tem. Amém? Então vamos fechar nossos olhos, nós vamos já cantar a última canção.